São 6h43, estamos de volta aqui no Manhã no Ar. Agora a gente vai falar sobre um dado alarmante. Você sabia que o acidente vascular cerebral ou derrame, como é popularmente conhecido, atinge no mundo 17 milhões de pessoas. Dessas, 6,5 milhões acabam morrendo e muitos vivem depois com incapacidade permanente. Como diagnosticar um derrame antes que ele aconteça e quais os cuidados que todos nós devemos ter para evitá-lo? Para responder essas e outras perguntas, a gente convidou aqui para o Manhã no Ar o neurologista Daniel Chaves, com quem eu converso agora. Muito obrigada por ter vindo, Daniel. Que bom a gente falar de um assunto, né, que é tão importante e é possível prevenir. Tem tantas outras doenças ali completamente silenciosas, que não dão qualquer sinal. No caso do AVC, tem algumas características que têm que ser observadas, não é isso? Exatamente. Então, assim, disse que 90% dos AVCs eles são potencialmente preveníveis, né? E essa prevenção, ela custa exatamente com os cuidados de saúde básicos que a gente conhece, são os mesmos cuidados que são tão divulgados para a prevenção do infarto também, né? Miocárdico do coração. Então, a gente ter hábitos saudáveis de vida, né? Procurar uma prática de exercício regular, né? Atividade física regular, uma alimentação balanceada, à base principalmente de alimentos naturais, procurar evitar e, quando aparecer, controlar de forma adequada a questão da hipertensão arterial, da diabetes, né? Evitar o tabagismo, o hábito de ingestão de bebida alcoólica. Tudo isso é bem importante para a gente ter uma circulação sanguínea adequada, porque... Vamos, inclusive, detalhar, a gente tem aqui no telão, olha só, exatamente o que ele acabou de falar, né? De que maneira os exercícios físicos acabam ajudando, Daniel, nessa prevenção? Então, porque a prevenção do AVC é exatamente você manter uma circulação cerebral adequada, circulação de sangue arterial adequada, né? Porque o AVC é exatamente quando tem uma obstrução, um entupimento das artérias, né, do cérebro, e aquela área do cérebro entra em sofrimento, isquemia, morre, né? E aquela área do cérebro que tinha uma função específica, ela para de agir aquela função e a pessoa fica com uma sequela, está sujeita a ficar com uma sequela. Então, tudo isso aqui, ele está relacionado com uma manutenção de uma boa circulação arterial cerebral. Então, a prática de exercício, a alimentação balanceada para evitar o entupimento das artérias pelas placas de colesterol. Comer gordura é lenda ou, de fato, comer uma carne mais gordurosa acaba ajudando aí nesse entupimento ou não tem nada a ver? Tem tudo a ver. Então, os principais fatores de risco são esses que estão sendo colocados aqui para a formação de placas de gordura. A formação de placas de gordura, ela vem exatamente pelo aumento do colesterol, hipertensão arterial, diabetes, o sedentarismo, obesidade, que é exatamente a coisa que acontece quando a pessoa não faz prática de atividade física regular e tem uma alimentação que não é saudável, né? Então, tudo isso se constitui nos principais fatores de riscos, né? Esses são os fatores de risco modificáveis, que é onde a gente pode agir, né? A gente sabe que tem alguns fatores de risco que a gente não tem como modificar. Quais, por exemplo? Por exemplo, a raça negra, ela tem, a pessoa que tem problemas cardiovasculares, ela tem uma tendência maior de evoluir com AVC, mas aí são coisas que não dá para modificar. Então, a gente tem que tentar agir naquilo que a gente pode modificar no dia a dia. Existe alguma carga genética nisso? Quer dizer, a pessoa que já teve os pais ou os avós vítimas desse mal, tem mais propensão ou não? Sim, as doenças vasculares, né, de obstrução vascular, elas têm uma tendência, principalmente quando ocorrem numa fase mais precoce, antes dos 60, 55 anos, quando ocorre na família casos bem precoces, então tem que ter bastante cuidado. E é importante também a gente orientar exatamente também sobre os sinais precoces, né, de identificação do AVC. A gente tem uma arte, inclusive, sobre isso, vou pedir para a produção para a gente colocar agora. Esses são sinais, assim, muito claros que tem algo errado acontecendo e que deve-se procurar uma emergência. É isso? Quais são eles? Então, as alterações visuais, elas podem acontecer, mas as 3 alterações clássicas que falam para a gente a respeito de AVC é exatamente a assimetria facial, que é a paralisia facial, a alteração na fala, que é uma fala arrastada, empastada, né, quando a pessoa vai tentar falar, e alterações de força muscular, principalmente de um lado do corpo. Então, o sinal clássico do AVC, ele é exatamente quando a pessoa tem um mal-estar súbito e aí você pede para a pessoa sorrir, ela está com um lado do rosto diferente do outro. Não consegue mexer um lado do aqui? rosto, geralmente quando a pessoa sorri, puxa para um lado, puxa para um lado, aí a paralisia é do outro. Chama assimetria facial. Quando a pessoa tenta sorrir, só um lado do rosto puxa e o outro fica parado. Quando você pede para a pessoa estender os braços, elevar os braços, um dos braços está mais fraco.
né? Esse é um sinal clássico Ela também. não consegue, Daniel, sustentar o braço na mesma altura? Exatamente. Entendi. Você pede para a pessoa fazer esse movimento aqui, Tá. e idealmente fechar os olhos para ela não ficar observando, e aí um dos braços ele tem uma tendência a cair. Ela e perdeu a força? Isso significa comprometimento da força muscular. Entendi. E aí o comprometimento cerebral é contralateral, geralmente, né? Do outro lado do cérebro, do hemisfério cerebral. Ou seja, quando acontece isso de um lado do corpo, significa que o acidente vascular, o AVC, aconteceu exatamente no outro. Exatamente. É invertido. É invertido. Certo. Geralmente, os casos mais clássicos são assim, que é o que a gente tenta divulgar para ser mais comumente conhecido pela população. Então, existe uma regra que foi criada nos Estados Unidos com o nome de FAST, mas que foi traduzido para o português pelo nome de SAMU, né? Então, a gente tem o S de sorrir, o A de abraçar, o M de música e o U de urgência. Então, você pensou em AVC, a pessoa teve um mal-estar, você chegou a pensar, será que ela está tendo AVC? Você pede para a pessoa sorrir, você pede para ela fazer esse movimento de abraçar e você pede para ela falar ou cantar uma música. Se você perceber essas alterações que eu descrevi, correr para a urgência, porque quanto mais rápido você chegar na urgência para controle da pressão arterial, para se tentar fazer algumas medidas que podem ser feitas para tentar reverter o processo de obstrução arterial e até conseguir que aquela pessoa fique sem sequelas, é muito importante. Outras coisas que eu acho importante a gente colocar aqui para a população geral é assim, às vezes a gente observa na prática que pessoas novas, às vezes têm AVC antes dos 55 anos, antes dos 50 anos, e às vezes fica depois, não faz uma investigação. É importante todas as pessoas, né, fazerem uma investigação depois de ter AVCs, principalmente aqueles jovens, exatamente porque os fatores de risco, esses que a gente citou aqui, eles são principalmente relacionados ao AVC do idoso, depois de 55, 60 anos. Vamos voltar então aos fatores de risco, aquele que a gente mostrou no início. Eles estão relacionados a quem tem mais de 55 anos, ou seja, na verdade é um hábito ou a falta dele, no caso de exercícios físicos, que podem levar a pessoa depois dos 55, ao longo dos anos, não ter controle sobre esses pontos aqui colocados, acabam levando a isso. Antes dos 55 é diferente, então. Exatamente. Quanto mais jovem a pessoa tem um AVC, principalmente na década dos 20, 30, até os 40, então geralmente está relacionado com outras doenças, algumas doenças inflamatórias sistêmicas, classificado como as doenças reumáticas, lúpus, síndrome de Sjögren e outras, por exemplo, algumas infecções, até o próprio HIV, sífilis pode causar isso. Tá? E algumas trombofilias, que são tendências genéticas de entupimento de artérias e veias, entendeu? Então, todas essas pessoas têm que passar por um acompanhamento, né, neurológico para poder se identificar a causa, principalmente para evitar. Faz parte da prevenção secundária, que é evitar um novo evento. Que pode acontecer. Que pode acontecer. A pessoa que tem um AVC, ela tem uma tendência a ter outros, né? Então, ela tem que fazer um acompanhamento, uso de medicações e mudanças de prática de vida diária. E outro ponto importante que eu vejo que é importante orientar, muito importante na população geral, é assim, se a pessoa tem sintomas clássicos de AVC, que revertem em 24 horas, isso é classificado como ataque isquêmico transitório. É como se fosse um AVC... Ataque isquêmico transitório. Isso. Tá. É como se fosse um AVC, tá, mas que o corpo conseguiu desobstruir naturalmente. Né? E aí aqueles sintomas revertem geralmente nas primeiras horas, primeira 1 ou 2 horas depois daquilo ali, o corpo reverteu aquilo. Só que isso é um sinal, é um alerta, é uma bandeira, um sinal vermelho para a pessoa de que nos próximos meses, aí, nos próximos 2, 3 meses, ela tem muita propensão a desenvolver um AVC. É uma bandeira vermelha, é um sinal de alerta para a pessoa. Então é muito importante a sociedade saber disso, para poder, dali para frente, ela procurar as medidas, procurar um acompanhamento médico, fazer mudanças nos hábitos de vida diária para evitar que isso aconteça e deixe uma sequela, porque o AVC é a segunda maior causa de mortalidade no mundo, sendo que é a primeira em muitos países industrializados, inclusive no Brasil. É a primeira causa de morte no Brasil é o AVC? É o AVC. Que número impressionante, não sabia. Além disso, é também a maior causa de incapacidade física permanente do mundo. Então, com sequelas, né? Com sequelas que deixam as pessoas sem trabalhar. Ou seja, Daniel, chegar a ter esse, digamos, início de AVC e o próprio corpo conseguir reverter e não fazer nada é desperdiçar uma segunda chance. Quem é religioso, que Deus deu, quem não é, que o destino deu, mas enfim, é você desperdiçar uma segunda chance que teve de vida, né? Desperdiçar um sinal de alerta, você não prestar. Importantíssimo. Agora, Daniel, existem 2 tipos de AVC, o isquêmico e o hemorrágico. Qual a diferença deles? O isquêmico, ele é um entupimento
da artéria, né, que causa uma falta de circulação sanguínea e oxigenação naquela área cerebral que está sendo nutrida dali para frente, né? Então ocorre uma isquemia e morte daquele tecido cerebral. O AVC, e corresponde a 80% dos AVCs, o AVC isquêmico. O AVC hemorrágico, ele corresponde a 20% dos AVCs e ele é um extravasamento, rompe a artéria e aí sangra. É diferente, entendeu? Esse é bem mais grave. É mais grave, a mortalidade é maior, né? A mortalidade média é assim, o isquêmico no primeiro mês, 20% morre no primeiro mês, 30% morre nos 6 meses e 50% morre em 1 ano. A mortalidade é muito alta do isquêmico. Alto? E do hemorrágico é 50% em 1 mês. Então é mais alta ainda. É uma doença que tem realmente uma alta mortalidade e comorbidade, né? Você fala 50% em 1 mês, quer dizer, a pessoa chega, inclusive, a ter atendimento, às vezes fica internada, mas não consegue reverter aquele quadro? É assim? Exatamente, porque muitas vezes o AVC hemorrágico é até mais comum do que o isquêmico, mas o isquêmico também às vezes acontece, da pessoa às vezes fica em coma, às vezes é entubada em UTI, às vezes tem que fazer cirurgia, abrir a cabeça exatamente para ter um espaço para o cérebro inchar, com edema cerebral. Ou fazer cirurgia de retirada do coágulo quando sangra, entendeu? E quando e aí às vezes dura aí algumas semanas, mas depois agrava, às vezes também associa com infecções hospitalares e a pessoa às vezes não resiste. Por isso que tem essa questão da mortalidade em 1 mês calculada, né? Existe uma similaridade entre o aneurisma cerebral e o AVC? São coisas completamente diferentes, porque ambos está se tratando de um entupimento de uma veia, né? O AVC, o aneurisma cerebral, ele não é geralmente um entupimento, ele é um extravasamento. Ele é uma das causas de AVC hemorrágico. Então, entendi. esses 20% Ele é a causa, na verdade. É uma das. Entendi. Os 20% que é o AVC hemorrágico, ele tem algumas causas principais. Ele pode ser só por um pico de pressão, a pessoa não tem aneurisma, mas tem um pico de pressão, a pressão às vezes vai lá para 20 por 12, né? E arrebenta um vaso e aí sangra. Essa é a causa mais comum, mas pode ter, tem que pesquisar, quando a pessoa tem AVC hemorrágico, a pessoa tem que pesquisar a presença de aneurisma ou de malformações vasculares. Às vezes a pessoa já nasce também com alguns vasos mal formados, formando assim pequenos novelos de vasos mal formados e que pode também romper e desenvolver o AVC hemorrágico. E isso pode ser identificado com um exame, por exemplo, uma ressonância ou não? O protocolo de atendimento no pronto-socorro é feito com a tomografia. A tomografia é o melhor exame, até melhor do que a ressonância, para diferenciar inicialmente o AVC isquêmico do hemorrágico. Porque assim, existe hoje, né, um tratamento para AVC isquêmico, que corresponde a esses 80%, que pode reverter completamente os sintomas, né? Esse tratamento ele tem que ser instituído no máximo até 4 horas e meia do início dos sintomas, então é uma coisa muito dinâmica, né? Ou seja, o paciente tem que chegar no pronto-socorro no máximo com 2 horas, para poder fazer uma série de exames de sangue, tomografia, ter toda uma dinâmica para poder, dentro desse período de 4 horas e meia, tentar fazer uma medicação trombolítica para derreter o trombo, para voltar à circulação arterial e aquele paciente ficar sem sequela, né? Então, o exame protocolar é a tomografia. Depois, mais para frente, é que a gente pode fazer ressonância, angiorressonância, que é para ver as artérias cerebrais, para poder investigar exatamente qual é a causa daquilo ali. Mas o protocolo básico é com tomografia. E o importante é fazer, como o Daniel já falou, essa identificação em casa. No menor sinal de que algo esteja acontecendo, algum problema na fala, no equilíbrio do braço, a gente volta aqui e mostra para você, alteração da visão, paralisia na face, alteração na fala, paralisia no braço, um teste muito simples que deve ser feito em casa, chamar imediatamente o socorro, levar a pessoa até um pronto-socorro imediatamente, porque isso pode salvar a vida e diminuir muito sequelas caso ela venha a acontecer. E, como a gente já falou também, diminuir, mudar hábitos, né? Não comer nada muito gorduroso e fazer exercícios ajudam muito. A gente está falando sobre esse assunto porque amanhã é Dia Mundial de Combate ao AVC, o acidente vascular cerebral, amanhã 29 de outubro. Acaba que essas datas mobilizam as pessoas a tocarem mais nos assuntos, né, Daniel? Acho que acabam tendo uma função prática, né? Para vocês médicos isso ajuda de alguma maneira? Ajuda porque é falado sobre o tema, né? E quando é falado sobre o tema é lembrado, né? É lembrado e quando o tema é lembrado as pessoas, pelo menos às vezes, têm uma tendência a ter uma maior atenção àquilo e poder modificar algum hábito de vida, porque realmente o AVC, ele praticamente assim, hoje em dia, como eu falei, tem esse tratamento que pode resolver o problema, mas também pode gerar algumas complicações muito graves, até do próprio tratamento. Então, o AVC em si é um problema de saúde muito grave. O melhor é evitar, né? Claro. O ideal é evitar. Então, o melhor tratamento do AVC é a prevenção. É a pessoa realmente ter hábitos de vida mais saudáveis,
né, para que ele não tenha isso, porque assim, eu acho que um dos maiores medos de qualquer pessoa, né, quando a gente conversa com as pessoas, né, como neurologista a gente conversa muito, quase psicólogo às vezes, então a gente percebe que um dos maiores medos da pessoa às vezes é ficar dependente, né? As pessoas às vezes preferem, vamos dizer assim, preferem morrer, né, do que ficar dependente de outras pessoas. É uma coisa às vezes um pouco triste, né, que causa muita depressão, às vezes a pessoa perde o estímulo de vida quando fica dependendo da cadeira de roda, não consegue mais trabalhar. Então isso sim, o AVC é a maior causa mundial disso, de sequela física permanente que deixa as pessoas incapacitadas. E que pode ser evitado, como a gente falou, e que deve ser feito. Daniel Chaves, neurologista, muitíssimo obrigada, foi muito esclarecedor aqui. A gente espera que as pessoas que estejam acompanhando a gente em casa tenham entendido bem e possam, de alguma maneira, até ajudar alguém que esteja ali com esses sintomas bem próximos. Obrigada, Daniel. Até a próxima. Daniela, até a próxima. Agora chegou a hora da gente conferir a movimentação lá de cima da nossa cidade. Vamos direto para o RC Cop com Walter Cardoso, que já sobrevoa a cidade de Manaus. Fala, Walter. Bom dia, Dani. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Um dia bem tranquilo aqui, um clima bem agradável aqui de cima, depois de uma noite chuvosa em Manaus. Olha aí, o céu bastante encoberto na cidade de Manaus hoje, Dani. Desde madrugada choveu bastante, quando eu acordei de madrugada para vir aqui para a TV A Crítica, pista completamente molhada, o que quer dizer que os motoristas, de um modo geral, em todos os cantos da cidade, devem ainda estar mais em alerta na manhã dessa sexta-feira para não acontecer aí nenhum acidente, Deus o livre, né? A gente sabe que choveu bastante. Agora, em alguns pontos da cidade, não sei onde vocês sobrevoam agora, parece que está ali o sol querendo aparecer, ali por trás das nuvens. Pode ser que melhore o tempo. Qual é o clima que a gente tem previsto para hoje, hein, Walter? Então, Dani, agora de manhã a temperatura está por volta de 25 graus, com a sensação térmica também de 25 graus. Um detalhe interessante é que a possibilidade de chuva é de 90% ainda hoje. Aí a gente tem uma incidência alta de raios ultravioletas, uma temperatura máxima prevista para 31 graus. O pôr do sol hoje está previsto para as 5h50 da tarde. Mas olha, Dani, um clima bastante preguiçoso hoje. É aquele clima que faz o pessoal sair de casa mais tarde. Eu acho que já é véspera de fim de semana. Olha, tá difícil de sair de casa hoje. 90% de chance de chover, ou seja, vai chover. Quando tem 10% chove, imagine 90%. Então você que ainda está em casa acompanhando a gente, prepara aí a sombrinha, o guarda-chuva, que você com certeza vai precisar. Eu concordo contigo, né? Realmente esse climinha aí um pouco mais úmido, fresquinho, dá vontade de ficar na cama, mas não tem jeito não. Para muita gente já está na hora, já no limite de levar o filho no colégio. São 7 da manhã em ponto, 7h01. Está no limite de levar o filho no colégio e vai ter que fazer. O dia tem que começar, tem jeito não. E a gente sobrevoa agora que ponto da cidade, hein, Walter? Então, Dani, nós estamos aqui justamente na rotatória do Coroado. E uma cena bastante curiosa é que não existe engarrafamento por aqui. Diferente do que a gente costuma mostrar nos outros dias, trânsito completamente liberado na rotatória do Coroado. E não é só em um sentido não, em todos os sentidos não existe nenhum tipo de retenção. Que a gente vai mostrando, olha aí, desde a saída aqui da Avenida das Torres, todas as alças que dão acesso ao Complexo Viário Gilberto Mestrino, totalmente liberadas, Dani. Eu não sei se o pessoal realmente tirou um dia de folga ou se vão sair de casa mais tarde por causa desse clima do dia. Olha, algumas escolas aí perto, eu sei que hoje não vão ter aula porque são escolas que serão cedidas para a eleição no domingo. E acaba que hoje os alunos foram liberados, né? Em muitas escolas aconteceram isso. Os alunos foram liberados porque as urnas, as salas já estão trancadas, algumas urnas já estão a caminho, provavelmente amanhã, para serem instaladas. Já foi feita a limpeza, a retirada ali das carteiras, né? Liberado aquele espaço ali para os eleitores irem votar. Então eu sei que muitas escolas e algumas repartições públicas também que funcionam como pontos de votação tiveram tanto funcionários liberados quanto no caso das escolas os estudantes liberados nessa sexta-feira. Pode ser que isso, de certa maneira, tenha interferência aí nesse trânsito extremamente tranquilo que a gente vê nesse instante na rotatória aqui do Coroado, né, no Complexo Viário Gilberto Mestrino. Será que é isso, Walter?
Olha, a tendência é que sim. Vale lembrar que hoje é o dia do servidor público também, né? Mas que os feriados foram transferidos para segunda-feira. Então, isso que seria um dos motivos que poderia acabar justificando essa tranquilidade do trânsito, não serve aí como um dos motivos. Mas é realmente uma cena bastante inusitada, porque independente do horário que a gente sobrevoa essa área, o cenário é sempre o mesmo. É de trânsito complicado desde a saída da Avenida das Torres, em todos os sentidos da rotatória, mas hoje o trânsito realmente está surpreendendo nessa área, Daniela. Obrigada, Walter Cardoso, então, pelas informações. Que bom quem vem ali, então, da Zona Leste de Manaus, pega a Cosme Ferreira, a qual a gente mostra nesse momento, completamente desobstruída, o que é, como o Walter já disse, extremamente incomum, principalmente numa sexta-feira, né? A gente volta daqui a pouco contigo, Walter, até lá. São 7h04, muito obrigada a você que está chegando agora aqui com a gente no Manhã no Ar. A gente vai resumir para você o que já foi notícia até esse instante no programa. Funcionária pública tem carro invadido e sofre sequestro relâmpago em um shopping da cidade. A vítima conseguiu sair do carro e acionou uma viatura que passava pelo local. Os policiais iniciaram a perseguição e conseguiram prender o assaltante. Trio aluga apartamento ao lado da loja de eletrodomésticos, tenta quebrar a parede para roubar o estabelecimento, mas tem plano frustrado pela polícia. O caso aconteceu no bairro Cidade de Deus. Cerca de 13 mil focos de queimadas foram registrados no estado entre janeiro e outubro desse ano. Apesar do número ser alto, órgãos ambientais comemoram redução de 15% nos casos de queimadas em relação a 2015. Mais de 4 mil contêineres estão retidos nos portos do estado por causa da greve dos fiscais da Receita Federal, que já dura 10 dias. Para driblar a paralisação, empresas estão recorrendo à justiça para a liberação das mercadorias. GES apresenta dados que mostram o impacto do pagamento do 13º salário para a economia amazonense. No estado, cerca de 900 mil pessoas devem movimentar 2 bilhões de reais até o fim do ano. Agora eu tenho um recado para você. Depois de um dia estressante, nada melhor do que chegar em casa e poder relaxar, não é mesmo? Pensando aí nesse momento importante do nosso dia, a Probel lança a coleção 2017 de colchões, uma linha com o que há de mais moderno e revolucionário em design e tecnologia. São colchões de espuma e molas Bonel ensacadas a Prolastic, né? Tudo isso para que você tenha um sono perfeito. E sabe o que é melhor? Você consegue parcelar a compra do colchão em até 10 vezes, conforto e qualidade que cabem aí, sem dúvida nenhuma, no seu bolso. É só ir até as lojas da Probel e garantir a qualidade do seu sono. Tem Probel nos shoppings Manauara, Amazonas, Ponta Negra, Samaúma, tem também no Parque 10, Carrefour Flores, Centro e Dacir Vargas. Para mais informações, muito fácil, é só acessar o site probelbycolor.com.br. Um dia de hoje, então, né, que tem aquele friozinho que a gente acabou de mostrar aí no RC Coop, nada melhor do que ficar um pouquinho mais na cama. Quem pode, aproveita aí no colchão Probel. Agora a gente vai para um rápido intervalo, são 7h06 e volta daqui a pouco mostrando que depois dos servidores, agora os professores da UFAM também ameaçam entrar em greve. A gente mostra tudo isso e muito mais para você em instantes no nosso retorno. Até já.